E quero agradecer porque o pastor Anselmo me convidou para que eu pregasse hoje sobre o Salmo 10. Os irmãos estão fazendo os estudos nos Salmos, não é isso? Então nós vamos mergulhar no Salmo número 10. Os irmãos sabem que os Salmos são os cânticos. Eles eram usados no templo de Jerusalém. Era a música que era cantada no culto do Velho Testamento. Não era um livro só, eram 5 livros, são 5 volumes de hinos que os antigos cantavam e que foi a base dos cânticos que Jesus cantava quando estava junto dos seus apóstolos, nos cultos que prestavam. E os salmos continuam inspirando o nosso coração o tempo todo. Salmos muito preciosos. A palavra salmo significa cânticos. O saltério era a coleção de cânticos, que é o livro dos Salmos. E nós temos vários autores destes salmos. O principal deles é o rei Davi, que fez a maioria dos cânticos que ali estão registrados. Esses cânticos têm vários temas. Alguns temas são messiânicos, isto é, eles informavam e desejavam a vinda do Messias de Israel, o Salvador da humanidade à luz dos gentios. Outros salmos eram chamados os salmos de romagem, que eles cantavam quando iam até o templo para louvar e engrandecer o nome de Deus. Eram salmos que eram cantados na ida e na volta, porque eram longas caminhadas das aldeias, das cidades onde eles moravam, até chegar ao centro do país, que no centro do país é que ficava então Jerusalém e o templo onde eles prestavam culto ao Senhor. Há vários salmos, e o que nós vamos ver é o 10. Então quero convidá-los para que abram a Bíblia. Quero incentivá-los a que tenham uma Bíblia de papel para poder fazer as suas anotações, e se for possível uma Bíblia revista e atualizada, ARA, da Sociedade Bíblica do Brasil, ou RC, da Trinitariana, que é a revista e corrigida. São excelentes versões para nós termos as nossas Bíblias. Então vamos ao Salmo número 10. Cadê o Alexandre? Alexandre, vem para cá, meu filho, não precisa pôr aí não, vem para cá ouvir a pregação, desce aí. Isso. Então vamos ao Salmo 10. Diz assim o texto deste salmo, composto pelo rei Davi: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Olha que coisa interessante. O que Davi está dizendo com essa palavra? Ele está fazendo um lamento, ele está fazendo um desabafo. Qual é o desabafo que ele está fazendo? Qual é? Me ajudem, meus irmãos. Porque ele está em tribulação. Ele está em tribulação? Cadê Deus? Onde está o Senhor? Por que o Senhor se escondeu? Me faz lembrar quando o mar estava revolto e Jesus estava lá no barco, e os apóstolos vão até Jesus acordá-lo, dizendo: Mestre, o mar está revolto, não te apiedas de nós? Não estás vendo a situação que estamos vivendo, mestre? Então Davi aqui está dizendo que ele está em tribulação e ele está perplexo, está clamando a presença de Deus. Aqui não é desrespeito não, meu Deus. Aqui é uma alma amargurada, necessitada, tremendamente necessitada. O senhor pode sentar, irmão, porque agora ele fica certinho, eu não vou ficar me mexendo não, tá bom? Isso. Uma alma necessitada e que precisa da graça de Deus. Eu já atravessei momentos assim, em que eu tive que dizer: Senhor, onde está a tua mão, Senhor? Olha que tribulação, olha que coisa terrível, olha que situação, eu estou sem alternativa, Senhor, por que te escondes nesta hora de tribulação? Jesus atravessou uma destas também. Os irmãos se lembram onde foi? Na cruz. Como que foi a frase que ele disse, que mostrou essa aflição dele? Deus meu, por que me desamparaste? Como é que é em aramaico mesmo? Eloi,
sabachthani. Lembra dessa música? Foi tão bonita, né, quando era cantada. E ele clamou. É natural que nós clamemos quando estamos aflitos, quando estamos atribulados. Agora vamos saber por que ele está atribulado. Tem que ter um motivo. Um medo sem razão é loucura. Ter medo onde não há o que temer é loucura. Mas para ele não era loucura. Vamos ver? Verso 2: com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que os maus, os ímpios, os irmãos sabem o que quer dizer ímpio? A palavra pio significa pacífico, em paz. Pio, pia, não a pia de casa, né? Agora, ímpio, o que é o ímpio? É quem não tem paz e quem provoca o conflito, a dificuldade. E ele está dizendo que os ímpios perseguem os pobres. Olha, ele está 1000 anos antes de Jesus e os ímpios já perseguiam os pobres. E nós vivemos a mesma situação. Os ímpios continuam perseguindo os pobres. Existem os ímpios políticos que fazem leis para destruir o orçamento dos pobres. E nós somos impotentes para fazer qualquer coisa. Quando descobrimos, já foi feita. Porque eles têm nas mãos o poder econômico que lhes dá a liberdade de comprar aqueles que são compráveis. Existem os ímpios que são os ricos, que corrompem as autoridades para que estas autoridades façam a sua vontade. Então eles compram o político para que o político faça leis que beneficiem os seus negócios. Isso não é coisa de agora, está aqui. Davi está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo assim: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Aí ele faz um pedido. O que ele pede? Sejam presas das tramas que urdiram. Vamos traduzir no português nosso? O que quer dizer isso? Sejam presas nas tramas que urdiram. Como é que a gente poderia traduzir isso na nossa linguagem? Sejam vítimas de todo montado que preparar. Sejam vítimas do que eles mesmos fizeram, que aquilo que eles fizeram volte contra eles mesmos. Esse desejo que nós temos, que aquele que está prejudicando o pobre, prejudicando o cidadão comum, que ele seja prejudicado pelas próprias coisas que ele está construindo, é um sentimento que Davi teve. E ele pode existir no nosso coração. Quando nós vemos o ímpio fazendo mal, nós não temos poder, mas nós podemos dizer: Senhor, que a armadilha que ele fez seja a armadilha onde ele cai, que o buraco que ele cavou seja onde ele se atole, porque não é certo fazer isto para o pobre. E o pobre aqui não é apenas o pobre financeiramente, é o pobre em termos de poder e de autoridade dentro da sociedade. Davi está vendo isso 1000 anos antes de Jesus. Mas ele continua, verso 3: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O que o perverso faz? Ele se gloria por ter e o outro não ter. Vocês se lembram de um comercial da TV? Eu acho que era da Disney, de um brinquedinho. E aí aparecia um garoto dizendo assim: eu tenho, você não tem, eu tenho, você... Lembra disso? É jogar na cara de quem não pode, dizendo: olha, eu posso, você não pode. Eu posso comprar roupa de marca, você que anda esfarrapado. Eu posso comer no fazano, posso comer nos restaurantes mais caros, nas carnes de corte mais nobre. Você não pode? Então não coma. E isso estava acontecendo nos dias de Davi. O ímpio se gloria da sua própria impiedade, o perverso se gloria da sua própria perversidade.
Mas ele continua, ele diz assim: o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Ele está dizendo assim: o ímpio não apenas pisa no pobre, não apenas pisa naquele que é impotente, como ele zomba de Deus, como se Deus não existisse e as suas leis não tivessem valor nenhum. Igualzinho hoje, porque esta gente comprável dos três poderes e da economia, elas zombam de Deus quando para elas não há moral, para elas não há valores, para elas não há família. Desde que elas ganhem alguma coisa, tanto faz em quem pisa. E isso estava acontecendo aqui, ó. Já pensou? Vamos para o verso 4. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Ele está dizendo assim: o rico que pisa no pobre, eu não estou dizendo que rico pisa em pobre, estou dizendo os ricos que pisam nos pobres. Os políticos que pisam na sociedade, eu não estou dizendo que políticos pisam na sociedade, mas os que assim fazem. Os juízes que pisam nos cidadãos, eu não estou dizendo que os juízes fazem isso, mas alguns juízes fazem. Eles dizem: por que eu vou agir diferente se não existe Deus? Não há Deus que me puna, não há valores morais que me punam. Eu vou ganhar uma fortuna injetando um veneno num feto que está dentro da barriga da mãe, e ele vai estrebuchar. Dane-se essa criança, porque não existe Deus. Qualquer semelhança a alguma coisa atual não é mera coincidência da minha fala. Eles fazem isso porque eles pensam que não vão prestar contas para ninguém. Davi estava vendo isso nos dias dele. Vamos continuar. Verso 5: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízes. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. É mais ou menos assim: ele não apenas não leva a sério a Deus, ele não apenas não liga para Deus, como prospera, como ganha dinheiro, como consegue sucesso, como consegue ganhar em qualquer eleição, como consegue derrubar qualquer concorrente da sua linha de produção, como consegue derrubar qualquer banca de advogados. Ele não liga e ele prospera. Os teus juízos, Senhor, estão longe desta pessoa. É Davi falando dos dias dele, mas parece que ele está falando dos nossos dias. Verso de número 6: pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. É exatamente o que eles falam. Vou roubar, vou pisar, vou vencer e ainda vou deixar uma riqueza incomensurável para a minha família, para os meus amigos e para os meus associados. Eu não ligo se pessoas morreram por causa das minhas ações ou perderam tudo por causa de mim. Eu não ligo. Eu morei em Barbosa. Barbosa é uma hoje e foi outra 40 anos atrás. Barbosa tinha a maior maravilha natural do estado de São Paulo. Tinha lá o Salto de Havaiandava. Era como se fosse a Foz do Iguaçu em miniatura. Dizem aqueles que conheceram que era a coisa mais linda do mundo. Você já chegou a conhecer, o irmão Marcelo? Já tinha sido alagado, né? Trabalhou? Então o senhor conheceu o Salto? Era lindo mesmo. Tinha um restaurante numa ponte pêncil. Inclusive membros da igreja foram funcionários daquele restaurante na época do restaurante. Mas um político cuja mãe tinha propriedades lá e que precisava receber aquele dinheiro e não iria receber,
inventou de fazer uma usina e destruir toda a natureza daquele lugar. Tomou a decisão, comprou todo mundo que tinha que votar e alagou tudo, fazendo uma grande represa e afundando todas as belezas naturais que tinha lá. A cidade de Barbosa, dantes uma promissora cidade de veraneio, com iate, com, como chama aquele, jet ski, com essas coisas todas, tornou-se uma cidade sem renda, todo mundo foi embora, e hoje ela tem seus 5, 6 mil habitantes apenas. Por quê? Porque um ímpio queria que a mãe dele recebesse uma baita de uma bolada, e recebeu, e não quis saber se a decisão dele iria destruir o meio ambiente ou destruir a vida das pessoas. Simplesmente fez. Davi está dizendo assim: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos, pois diz no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. É o que eles pensam. Verso 7: a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Se nós ouvíssemos as reuniões que os grandes, seja da área comercial, da área industrial, da área política, da área do direito, quando vão tomar decisões, se nós ouvíssemos a linguagem que eles usam na mesa de negociações e de conversa, nós ficaríamos pasmos e envergonhados, porque a boca dessas pessoas é puro fel e puro palavrão. Mas na verdade eles representam a nossa sociedade, que de cada 5 palavras, 6 são palavrões. E diz o texto que eles agiam dessa forma, ou seja, a boca cheia de maldição. Isso Davi 1000 anos antes de Jesus. E hoje, não é a mesma coisa? Verso de número 8: põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. É verdade, quanto mais eles puderem tomar do bolso do desamparado, mais eles tomam. Quanto mais eles puderem favorecer os seus amigos e destruir aqueles que não lhes representam nada, tanto melhor. Na Coreia do Norte, você pensa que pode comer o que quiser? Cada pessoa tem a sua ração diária, de 300 a 400 gramas, de alguma coisa que eles dão. E agora, como estão o tempo todo em crise, estão diminuindo 100 gramas da alimentação deles. Eles são uma vareta, e os donos do país não estão nem aí para eles, nem ligam para eles. Conheci uma missionária de Cuba que veio para o Brasil. O dia que ela entrou no supermercado, essa mulher chorou. Ela disse: eu nunca vi isso na minha vida. E aí eu vi um filme dentro de um mercado de Cuba, daqueles que o cubano usa: café, água, aguardente, o que mais? Banana e só. Porque tudo é pesado, e se você tiver a mais, você é punido. Mas no mercado clandestino, eles fazem lá as gambiarras deles para poder sobreviver. Não estão preocupados com a alimentação de ninguém. Conheci uma escola onde as crianças tiveram todas infecções estomacais, porque a merenda que era para ser comprada da melhor qualidade, foi comprada a merenda podre. O dono da empresa encheu o bolso, e as crianças encheram a privada. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Era o mundo de Davi. Vamos continuar. Verso 9: está ele de emboscada como leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Davi está falando exatamente o que estava acontecendo lá, destruindo as aldeias, destruindo as plantações,
destruindo o pequeno pecuarista que cuidava da sua cabra, cuidava da sua ovelhinha, cuidava da sua pequena lavoura. O ímpio estava ali para destruir. Os filisteus, quando o povo de Israel estava pecando contra Deus, quando os israelitas tinham lá a sua roça de cevada, a sua roça de centeio, a sua roça de trigo toda pronta, eles entravam lá como uma manada, tacavam fogo e o que podiam roubavam. Naqueles dias, os nossos roubos são um pouco diferentes, levam a nossa possibilidade de ter alguma coisa. Verso de número 10: abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Davi está dizendo: Senhor, estou impotente diante do poder do ímpio. Eles rastejam e conseguem fazer os necessitados caírem. Verso de número 11: diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. O que ele está dizendo? Deus não liga. Enquanto o mundo for mundo, quem ganha é quem é esperto. Havia um programa, eu já estourei meu tempo, irmão? Ainda não. Havia um programa de televisão que era o Blefe. Eu não me lembro qual, acho que era Silvio Santos que fazia um programa que era o Blefe. Então eram dois que tinham que ser parceiros de responder algumas perguntas, e quando estavam prestes para ganhar alguma coisa, se eles respondessem certo, juntos, eles ganhavam um X, mas se respondessem errado, só quem respondia certo ganhava. Então eles combinavam, falando assim: meu amigo, nós chegamos até aqui, então vamos responder certo nós dois, e aí então a gente ganha. Mas ele sabia que essa resposta estava errada, então deixava o outro errar, e na hora de falar ele falava certo. Aí o outro falava assim: mas o que é isso? Nós combinamos. Ele disse assim: o mundo é dos espertos. Eu me lembro, uma senhora e um senhor combinaram lá, iam ganhar lá uns 50 mil reais, mas era para dividir. Aquela senhora mentiu para ele. Ele respondeu errado, ela respondeu certo, catou tudo. Ela disse assim: olha, da outra vez não seja trouxa. Blefe. É exatamente o que o texto está dizendo. Deus não vai ver. Eles mentem descaradamente e dizem: Deus não vai ver. Vamos ver o que acontece agora. Verso número 12. Olha o clamor: levanta-te, Senhor. Oh Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Ele está clamando por aqueles que precisam. Ele está clamando por aqueles que necessitam. Não apenas por um assistencialismo, porque assistencialismo não resolve o problema de ninguém. Não adianta comprar uma cesta de peixes para alguém que vai comer e vai precisar de outros peixes. Convém levar esta pessoa na beira de um lago, colocar uma vara, uma rede e ensiná-la a pescar, para que ela aprenda e não seja mais dependente de ninguém. Ele está dizendo: Senhor, lembra-te dos pobres. Eu conheci uma igreja no interior que a situação desta cidade era muito ruim e eles não tinham emprego. Então o pastor, junto com a esposa e mais uns 3 ou 4 irmãos, decidiram que iam dar cursos de tricô, de crochê, de pintura de telas e essa coisa toda. E o negócio deu tão certo que eles resolveram empreender e se tornaram altamente rentáveis naquela cidade, se tornou uma fonte de receita para a própria cidade. Isto é, a igreja foi usada por Deus para se lembrar dos pobres, não para distribuir pão com leite, mas para ensinar a ordenhar e ensinar a mexer a farinha e da farinha fazer o pão. E é assim que nós devemos fazer com que as pessoas sejam proativas.
e não apenas supridas para um momento, mas que elas aprendam a fazer e aprendam a ganhar o seu pão de cada dia. Diz agora, estamos no texto do versículo 13: por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Ele volta à mesma questão, agora no 14: tu, porém, o tens visto, porque atentas ao trabalho e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Ele está dizendo assim: Senhor, não importa o que o ímpio esteja fazendo, o Senhor é superior e é maior do que o ímpio. O Senhor tem mais força do que o ímpio. O Senhor tem mais força do que o perverso. O Senhor está sustentando o pobre. O Senhor está sustentando o desamparado. Eu costumo dizer que quando nós fazemos parte da igreja do Senhor, não existem órfãos. Nós encontramos um pai postiço e uma mãe postiça. Não existe filho único. Nós encontramos irmãos e irmãs. E a dor de um é a dor de todos. E a felicidade de um é a felicidade de todos. Me lembro de uma igreja, numa desses desempregos que o Brasil passou, que alguns irmãos estavam sem condições de pagar a sua conta de água e sua conta de luz. E um dia uma irmã chegou lá, sem a sua higiene. O que aconteceu? Eu estou sem energia elétrica, tudo. E a água também estou sem. Aí essa igreja reuniu-se com a diretoria, chamou a irmã, disse assim: traga aqui as suas contas de luz e de água. Mas pastor, eu não vou poder quitá-las tudo. Mas Jesus já quitou, pagou. Dentro de pouco tempo essa irmã conseguiu o serviço, e ela não sabia como retribuir o favor que um dia recebera por parte da gratidão. A pessoa que ajuda, a verdadeira pessoa necessitada, tem vergonha de pedir. Quem pede sem vergonha, alguma coisa está errada. Porque quem realmente está precisando, muitas vezes nada diz. São os outros que estão perto que devem detectar e dizer: está tudo bem? Tá tudo bem. Não está tudo bem não. Vamos ver o que está acontecendo com você. Agora, aquele que choraminga, etc. Tinha uma senhora que ia na minha casa, no tempo da minha mãe, eu chamava ela de Dona Maria Chorona. Ela chegava, ela só visitava a casa dos irmãos para: eu estou morrendo, eu não tenho comida e não sei o que, então, gorda que nem uma pipa. Eu falei: nossa, deve estar com um monte de tumor aí, né? Um dia ela veio, eu falei: minha senhora, não é mais fácil a senhora falar assim: eu não quero trabalhar? Porque não é possível. Ela ficou brava comigo, mas eu falei a verdade para ela, e ela tinha muita condição de trabalhar, né? Bem, vamos ver aqui, isso em qual versículo? No 15: quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O que Davi está pedindo? Senhor, faz justiça, derruba o ímpio, traga na conta dele, para que ele pague essa fatura com juros e correção monetária. Então, quando você pensar num ímpio que tem sido opressor, e eu não vou citar os nomes aqui, que você na sua cabeça sabe muito bem quem são os opressores na área do governo, na área da justiça, na área do comércio, na área da indústria. Quando você orar, você tem, segundo a palavra de Deus, o mesmo direito deste salmista que disse assim: Senhor, quebranta o braço do perverso e do malvado. Ele estava querendo que Deus fizesse uma fratura no braço dele? O que quer dizer isso? Quebranta o braço. Alguém sabe? Quebrantar, tipo assim, alivia o coração desse homem. Na verdade, não é aliviar o coração dele, não. É impedir que ele continue a usar o braço contra o pobre. É tirar o poder da mão dele. É tirar a saúde que faz com que ele continue a oprimir. É tirar o direito que ele tem de ficar pisoteando nos outros. E Deus sabe fazer isso.
Oh, como Deus sabe. Me lembro um construtor aí na década de 80, construiu um monte de prédios. Eu não me lembro o nome daquela construtora e nem do político. Eu acho que foi na Não, foi um outro. Ele construiu umas torres no Rio de Janeiro. Eu não me lembro. Se eu disser que foi ele, eu não me lembro. Naginaia? Sérgio Naia? Pois é, arriou tudo. A morte desse homem foi triste. Perdeu tudo. Tudo. E outra coisa, eles se esquecem que são mortais. Eles irão morrer. Eles não vão levar nada. E sabe o que acontece com a riqueza que eles acumulam? O filho aproveita, gasta, destrói. O neto, o restinho que teve, joga fora. Normalmente não se vê uma empresa que passa da terceira geração. Quando passa da terceira para a quarta, é um milagre. Porque na maioria das vezes o neto fala: isso aí não é minha vida, isso aí era a vida do meu avô, eu não tenho nada com isso. Como teve aí um bom vivan no Rio de Janeiro, que era filho de ricaços e que tinha um patrimônio violento e que no fim da vida dele viveu de favor no Copacabana Palace, porque era eu também não me lembro do Jorginho Guingley, exatamente, viveu de favor, ostentando e não tendo nada. Por quê? Porque era filho que não deu valor àquilo que foi ajuntado. Por isso que tem gente que fica morrendo para construir um patrimônio e deixa o trabalho de Deus, e deixa a obra de Deus, e deixa a comunhão com Deus, e deixa o amor para com a esposa, para com os filhos, para juntar, para depois o filho e o neto chutarem tudo e queimarem tudo. Salomão fala isso no livro dele de Eclesiastes, verso 16: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus não apenas vê, como vai fazer o ímpio sumir da face da terra, quando ele criar novos céus e nova terra. Porque no novo céu e na nova terra não há injustiça, não há maldade, não há ímpios e não há perversos. Verso de número 17: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: a oração do pobre, do necessitado, do humilde, do pequenininho, o Senhor ouve essa oração, o Senhor ouve esse clamor, o Senhor ouve essa súplica. Me lembro há mais ou menos uns 8 meses atrás, um senhor tinha um bazar em Goiânia. Ele tinha um filho, acho que ele estava cuidando sozinho do filho, vendeu o bazar, com o dinheiro ele foi para não sei aonde e veio parar em São Paulo, zerado, sem nada. Então ele começou a comprar uma caixinha de frutas, ia para o semáforo, só que antes de vender as frutas, ele lá no semáforo dobrava os joelhos, levantava as mãos e dizia: Senhor, faze com que destas frutas eu tenha um lar para dar para o meu filho, eu tenha comida para dar para ele. E ele fazia isso todo dia, levava a caixa de frutas, vendia a caixa de frutas, trazia outra caixa de frutas. É claro que com uma caixa de goiabas você não vai comprar uma casa. E às vezes ele chegava em casa sem as condições de comprar nem um marmitex para jantar junto com seu filho. Mas ele orava ali no pé do semáforo. Ele chamou a atenção de um influenciador, de um youtuber, que viu aquilo lá, passou pelo semáforo, no outro dia passou, viu a mesma coisa e disse: isso aqui vai dar uma história, deixa eu ver o que é. Aí foi lá e falou: quem é o senhor? Aí ele contou a história. O senhor está vendendo essa caixa? Estou. Então me dá todas elas que eu vou comprar. Aí esse influenciador esses grupos de vaquinha, essas coisas, publicou a história dele e disse assim: o que esse senhor quer? Ele quer uma casa para poder morar com o filho dele.
E ele é crente, ele é servo de Deus. Todo dia ele vem e faz oração. Resumindo a história, esse homem ganhou uma casa mobiliada, fez um culto de ação de graças, agradeceu a pessoa que dava um porão para ele morar e abriu a sua vendinha no bairro da Zona Sul de São Paulo para vender as suas frutas, a quitanda que ele tanto queria. Deus ouve a oração que é feita em nome de Jesus e com sinceridade. E quando quem deveria ajudar não pode, Deus levanta outro. Quando os recursos certos, de onde deveria vir, não vem, Deus providencia outro, como foi no caso de Elias, que depois de despachar aquela profecia de seca terrível em Israel, saiu e ele também ia sofrer a mesma seca. Mas Deus disse assim: fica aqui no rego, tinha um reguinho assim, um riachinho, fica aqui na beira do riacho, você vai beber dessa água. Senhor, mas eu vou comer o quê? Eu providenciarei. E eu não sei de que jeito foi, mas Deus arrumou uns corvos correios, uns urubus correios, que todo dia levavam um churrasco com pão para ele comer lá na beira do reguinho d'água. Enquanto a seca durou, não faltou o pão de cada dia, que os homens não lhe traziam, mas Deus providenciou. Por isso nós podemos dizer o seguinte: a oração que é feita em nome de Jesus, com fé e com confiança, Deus ouve, Deus sabe, Deus compreende, Deus socorre, Deus está atento. Pode ser que ninguém saiba, mas Deus sabe. Pode ser que eu não diga para ninguém, mas eu não preciso dizer para ninguém. Só para fechar, quantos minutos eu tenho? Eu já estourei, né? Estourei quanto? 2 minutos? Tá. Só para fechar. Eu fiz uma viagem de avião, eu tinha que ir para a Itália. Mas ele fez baldeação na França. As minhas malas pesadas tinham que sair, não, eu ia para Portugal, mas eu fiz baldeação na França. As minhas malas pesadas tinham que ir para Portugal, não para a França. Mas eu não sei por que erros que foram, soltaram as minhas malas na França. 2 malas pesadas, eu de terno, gravata e paletó, num aeroporto gigantesco, que tinha mais de 3,5 km dentro do aeroporto, com esteiras rolantes para se andar, e eu, tudo escrito em francês, eu não fazia ideia do que era aquilo, e ninguém me falava em inglês, e eu não tinha comunicação com ninguém. Eu durante 5 horas tentei resolver o problema e achar o meu lugar. Achei lá o lugar onde fazia como é que fala quando você entra a polícia? Como é que fala, Elaine? Alfândega. Quando você faz 171 pessoas, ia levar umas 3 horas e o meu voo saía dentro de 2 horas. E eu perdi a passagem para Portugal. Eu não sabia quem pedir. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu peguei a mala maior, sentei e comecei a chorar. Eu não tinha o que fazer, não tinha quem pedir. Ninguém queria falar inglês comigo, português ninguém sabia que existia. E de repente chega um negrão de terno azul, com os olhos claros, e chega e fala em inglês para mim: posso te ajudar? Eu olhei para ele e falei: olha, suas palavras são um bálsamo na minha orelha, pelo menos alguém que me entende aqui. Qual é o seu problema? Eu falei: eu perdi minha passagem, eu preciso ir para Portugal e tem essa fila imensa. Falou: espere um minuto. Ele sentou numa mesinha, tinha a mesinha com computadores espalhadas aí, tudo vazia. Ele sentou, ele não perguntou quem eu era, qual o meu nome, não perguntou nada. Sentou na mesinha, apertou um botão, tum, saiu a minha passagem. A minha passagem. E chegou e disse: aqui, está aqui a sua passagem. Na hora eu não atinei com esse detalhe, porque eu não falei nada para ele. Eu falei: mas como é que eu vou? O homem lá bravo, a gente reclama de alfândega aqui,
Vai ver no exterior, você tem que tirar a cinta, tirar sapato, tirar tudo, ainda carregar sozinho lá aquelas coisas todas, e é terrível. Ele falou assim, um momento. Aí o policial lá na ponta, bravo com todo mundo, eu não sei o que ele falou na orelha dele. Era ui, 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 ui. Eu passei o 171, não passei no detector de metais, abriu a porteira e me mandou entrar. Aí eu perguntei para ele, muito obrigado, qual que é o seu nome? Qual que era mesmo? Miguel. Aí quando eu pus a mala para dar um abraço nele, cadê ele? Foi um anjo. Foi um anjo. Porque Deus viu que eu não tinha alternativa. Onde eu estava, eu não estava. Nem na Europa, porque enquanto você não faz alfândega, você não está. Nem no Brasil, eu estava no limbo. E Deus me socorreu na hora da minha maior necessidade. Assim como Ele me socorreu, Ele pode socorrer ao irmão na sua oração, na sua necessidade. Não importa o tamanho dela, ou a origem dela, ou o objetivo dela. Apresenta para Deus a sua dor, e Ele cuidará da sua necessidade. E espera com confiança, porque o relógio dele não é como o nosso. O relógio dele é melhor que o nosso. O dele não é Cronos, o dele é Kairos, o tempo de Deus. O meu tempo que eu queria casar era 18 anos, mas aí eu pedi para Deus, e Ele pôs no Kairos, eu casei aos 45, e eu digo para vocês, não me arrependo em nada, porque o tempo de Deus é o melhor para nós. Amém? Amém? Valeu hoje? Então vamos ficar de pé, vamos orar?